tempo, o vice-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato do PT à Prefeitura da capital, Roberto Carvalho. Ele vai conversar com a gente sobre a reviravolta aí no cenário eleitoral desde o último sábado, o último dia para as convenções, para os partidos decidirem os candidatos à eleição de Belo Horizonte. Você pode participar com a gente enviando perguntas através do portal para Roberto Carvalho, que ele vai responder. Nós temos aqui também no estúdio, participando da entrevista, Carla Crift. Ela é editora de política do jornal O Tempo. Bom dia, Carla. Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia. Explica para a gente o que aconteceu no sábado, dia 30 de junho, na data da convenção do PT às 5 da tarde, e que provocou essa reviravolta toda no cenário eleitoral de Belo Horizonte. Na realidade, quando aprovamos a aliança com Márcio Lacerda, nós aprovamos sob determinadas condições. Primeiro, nós tínhamos que requalificar o programa de governo, e o PT com ênfase naqueles pontos em que esta administração não cumpriu, né, e esvaziou, como o orçamento participativo, que são fundamentais para o PT, e a aliança de vereadores entre PT e PSB. Tivemos, posteriormente, na convenção, que aprovou, né, o nome do indicado a vice, uma carta do presidente estadual, Valfrido Marisguia, garantindo que haveria a coligação. À última hora, e é bom deixar claro que o PSB não fez, a convenção do PT foi em março, nós antecipamos a convenção para, né, facilitar a possibilidade de aliança. O PSB não fez uma conversa sequer sobre o programa de governo. Não tivemos nenhuma, apesar de toda a insistência do PT. Eu fiz questão de não participar do grupo de trabalho eleitoral, como eu defendi o tempo todo candidatura própria, para ninguém dizer que eu estava querendo tumultuar o processo. Aliás, a reunião da executiva eu fui nesta última. Nas outras eu não fui, para facilitar que o entendimento prosperasse, para ninguém dizer que eu estava querendo, né, inviabilizar ou fazer qualquer tipo de, né, manobra. Às 5 horas nós recebemos uma carta do PSB dizendo que não haveria coligação de vereadores, coligação proporcional. E é natural, quando o PT tem a candidatura própria, muitas vezes com Patrus, com Pimentel, nós sempre abrimos mão para que outros partidos participassem da coligação de vereadores, né? E é legítimo que isso ocorra. Então nós entendemos que isso foi uma traição, um descumprimento de palavra. O Valfrido garantiu ao presidente Rui Falcão de que haveria esta coligação. Então, portanto, houve uma quebra de palavra, né, e o PT foi traído, e nós não tínhamos outra alternativa a não ser lançarmos candidatura própria. Porque se nós fizéssemos a chapa de vereadores, aliança com o PSB, né, nós perderíamos, obviamente, a legenda, porque a campanha era do 40. Sem a legenda, sem candidatura própria. A legenda do PT sempre elegeu no mínimo 3 vereadores. E o PT, com a chapa esvaziada, que uma série de candidatos nossos que voltaram não se candidatariam porque saberiam que nós iríamos eleger no máximo 3 vereadores. Então o PT corria risco, né, de ver a sua bancada, que hoje é a maior, ser completamente esvaziada, né, e perder espaço em troca de uma vice, que o Marcos Pestana sempre disse que vice não valia nada. Agora, Roberto, essa discussão sobre aliança proporcional, ela existe desde o começo do processo, e o PSB sabia da exigência do PT de fazer a proporcional. Então, qual análise você faz disso? Você acredita que o PSB e o prefeito Márcio Lacerda não fizeram conscientes de que haveria uma ruptura, ou não o fizeram acreditando que o PT poderia ceder? Ou seja, o que eu estou te perguntando é o seguinte: o PSB quis a ruptura ou não, na sua opinião? Tem 2 questões, né? Primeiro, né, o PSDB, né, exigiu que não tivesse a coligação proporcional. Na realidade, eu sempre disse que o Márcio Lacerda, né, se fosse optar entre o PT e os tucanos, ele ficaria com os tucanos. E foi demonstrado isso na prática, né? E isso ficou evidente com essa decisão. Você acha, então, que ele rompeu para se alinhar ao PSDB? Exatamente, exatamente. E a outra questão é que garantiram que a executiva, que o PT estava tão subjugado, que mesmo sem aliança proporcional, o PT iria se curvar e aprovar a aliança com o Márcio Lacerda. Eles não contaram com a dignidade dos membros da executiva do PT, né, que mesmo pressionados,
até o último instante, né? Toda a imprensa foi uma reunião pública inquestionável, todos os veículos de imprensa estavam presentes, alguns gravaram o voto de cada membro da executiva, então assim, o PT defendeu a sua dignidade. Eu acho que se o PT se subjugasse, realmente o PT correria risco de virar nada em BH. Nós estamos ao vivo, já tem pergunta aí, Aline? Temos uma pergunta, sim, do Davidson Figueiredo, de Belo Horizonte. Ele pergunta, por que o PT insiste na proporcional para vereadores, se o PT está com medo de disputar votos sozinho? Não, eu pessoalmente nunca, David, tive nenhum medo de disputar sozinho, muito pelo contrário. Eu sempre defendi que o PT deveria ter candidatura. Eu fiz autocrítica em 2010 de que foi um erro a aliança de 2008. PT junto com o PSDB é impraticável. São programas diferentes, visões diferentes de cidade, então foi uma aliança que não deu certo. É só olharmos a administração. Né? Pega, por exemplo, a BH Trans, está administrada pelo PSDB, tem alguns petistas lá, né? A visão é completamente diferente. Nós tínhamos as comissões de transportes eleitas pelos moradores, que foi absolutamente extinta, né? Não teve nenhuma reunião nesse governo. Então, assim, eu sempre defendi que o PT tivesse candidatura própria. A questão de vereadores, né? Porque para nós do PT, né, a bancada de vereadores é fundamental, a Câmara é muito importante. Nós precisamos de uma Câmara forte, que não só fiscalize, ela é o instrumento de defesa da cidade. Né? Ela é o olhar da cidade, né, para que, por exemplo, o governo mandou um projeto vendendo imóveis da prefeitura, a bancada do PT foi contra. Né? Quando foi a privatização da saúde, a bancada do PT foi contra. Então, e o PT é governo? O PT é governo, eu falo o seguinte, mas o PT não está no governo de favor. Quem elegeu o Márcio Lacerda foi o PT. E o PT foi eleito junto com ele. Então nós estamos lá para defender os programas sociais, para defender, né? Eu me posicionei, vocês são testemunha, né, desde o início do governo, contra a privatização, né, da saúde, da educação, né, a questão da feira de domingo da Funspena. Para mim a cidade é um ser vivo. E quem é o sujeito da cidade são cidadãos e cidadãs. A prefeitura tem que administrar, né, e onde tem vida tem conflito. Ela está ali para administrar o conflito com as pessoas, não sobre as pessoas. Né? E essa é uma administração que não dialoga. Né? Você pega, por exemplo, a Praça da Savassi. Aqui, Roberto, deixa eu te interromper um pouquinho. Antes da gente falar das questões da cidade, vamos voltar só um pouquinho aqui na questão eleitoral. Você estava falando, então, que houve essa ruptura e que a proporcional é importante para o PT, eleger vereadores é importante, ter uma bancada é importante. Mas agora o PT tem candidatura própria e tem 2 candidatos, é isso? Não. Você e Patrus ou não? Não, na realidade o PT tem um candidato. Né? Infelizmente tem pessoas, democracia é respeito às decisões coletivas, né, que são democraticamente feitas, das instâncias. Né? A instância que fala pelo PT de Belo Horizonte é o PT municipal. Quem tinha legitimidade para decidir era a convenção do PT municipal, que foi convocada e com a presença de todas as pessoas, de todas as forças. Né? Infelizmente, algumas pessoas que não aceitaram, né, por exemplo, 2 pessoas que foram ludibriadas ou enganadas pelo PSB, já que diziam até o sábado que haveria coligação proporcional, né, e que perderam, levantaram a questão do nome do Patrus, que é um nome legítimo. Patrus é meu amigo, meu irmão, né, uma pessoa de uma história inquestionável, né, e não existe... Domingo eu falei com o Patrus, ele falou, Roberto, apoio tudo que o PT decidiu, você conte comigo, apoie a sua candidatura e estamos juntos. E também algumas pessoas da Nacional levantaram a questão do Patrus. Né? Ao chegar aqui eu falava com o presidente Rui Falcão. Ele falou, Roberto, nós temos que discutir. Eu falei, estou aberto à discussão. Né? A candidatura está registrada, né? Mas o que quiser dialogar, nós vamos dialogar. Não aceitamos a Nacional nenhum tipo de imposição, nenhum tipo de intervenção. Né? Só aceito dialogar com respeito. Então o PT tem um candidato. Se, na realidade, a Nacional colocou a possibilidade de tentar trazer o PMDB, de colocar-se o nome do Patrus novamente, nós vamos discutir. Eu não sou candidato de mim mesmo, nunca fui. Né? Sou candidato do partido, sempre coloquei o meu nome. Né? Então, o PT hoje, né, eu sou o candidato, né?
legítimo e legalmente. Né? Se houver uma mudança, nós vamos discutir. Sim, né? Você está aberto a esse diálogo? Eu estou aberto ao diálogo. Eu acho que o importante é nós resgatarmos a cidade e resgatarmos o PT. O PT estava sem dignidade, por isso que a militância estava aí, né, com as bandeiras todas enroladas nos armários. Agora vamos sair dos armários. Ô Roberto, nesse sentido a gente sabe que nenhum partido governa sozinho. O PT saindo agora com candidatura própria, em isso sendo confirmado, né? Ele precisa de construir uma aliança. A gente tem algumas perguntas aqui nesse sentido. O Roberto Cruz, de Belo Horizonte, e o José Gomes Ribeiro, também de Belo Horizonte, todos os eleitores estão perguntando sobre o PMDB, sobre a aliança com o Patrus. As perguntas são no sentido da união com o Patrus, tendo o PMDB como vice. Então, você se uniria ao Patrus e aí escolheria qual seria o melhor nome, tendo o PMDB como vice. Esse é um caminho factível? Bem, vamos deixar claro, né? Eu e o Patrus estamos unidos, não há divergência, né? E qualquer que seja a posição, nós estaremos juntos. O Patrus disse que será um militante da campanha. Se eu for candidato, né, que hoje sou candidato, o nome do Patrus, não há nenhum empecilho para isso. Segundo, o PMDB, até antes de chegar aqui, eu conversava com o Leonardo Quintão. Né? Aliás, quem sempre defendeu que fizéssemos uma aliança só com a base aliada, fui eu, dentro do PT. Inclusive com o PMDB, tem 1 ano e meio que nós temos feito conversações. O PMDB está discutindo se lança candidatura própria ou se coliga com o PT. Pode coligar, sendo eu ou sendo o Patrus, não tem problema nenhum. O importante é o projeto político. Você, cara, lembra muito de uma das figuras mais fantásticas de Belo Horizonte, que era o Dr. Célio de Castro. Ele falava, o importante é o projeto político. As pessoas existem para, né, fazer com que o projeto seja, né, viável e seja executado. Então, assim, essa que é a nossa posição. Nós estamos conversando com o PRB, uma conversa com o PDT, ontem estive com o Mário Eringe, vamos conversar com o PCdoB, né? Ontem a João Moraes disse que está aberta, ela ainda disse o seguinte, Belo Horizonte virou um turbilhão, e o PCdoB quer entrar nesse turbilhão. Né? Eu acho que, eu falava que Belo Horizonte estava igual uma panela de pressão tampada. Né? Nós destampamos a panela de pressão. Né? Então, assim, a gente está sentindo isso. Agora, fazendo essa avaliação, Roberta, dá a entender que realmente chance de uma reconciliação com o PSB, com o prefeito, não há mais para o PT? Não. Ou seja, vocês vão realmente, seja com você, com o nome do Patrus, vocês vão realmente bater chapa com o Márcio Lacerda? Vamos. Não, isso é irreversível. Primeiro, ontem, né, provando que o Márcio Lacerda faz opção pelos tucanos, ele disse que se houvesse qualquer intervenção do PSB, ele renunciaria à candidatura. Então, assim, o processo revelou, né, eu sempre disse isso publicamente, né, o Márcio Lacerda sempre falou que o jeito dele era o jeito tucano de administrar. Né, eu discordo. Por isso que eu sempre falei, eu não tenho nenhum problema pessoal com o Márcio Lacerda, nem com ninguém. Nós temos que separar a divergência política da questão pessoal. Né? Eu tenho diferença ideológica, diferença de visão de cidade dele. Né? E nós fomos eleitos, ele e eu, em cima de uma bandeira que era continuar tudo que estava sendo executado e melhorar e ampliar. Fizemos reuniões com o OP, com todos os movimentos, com todas as comissões. Belo Horizonte é a cidade que tem mais comissões de transporte, de cultura, isso tudo foi esvaziado. Então, assim, por isso que eu falo, nós não continuamos e não melhoramos. Né? E quando falava a aliança de todas as obras que estão em andamento já estavam previstas, muitas, a grande maioria, já tinham sido iniciadas, né? Já estavam planejadas, todas com dinheiro do governo federal. O que não deixa de ser uma continuidade. Sim, mas não é só isso, nós não precisamos só de obras, a cidade é feita de gente. Né? Então, por exemplo, eu acho que o grande legado do PT nos 16 anos é construir uma cidade onde o cidadão, ele é sujeito da cidade, ele decide. O orçamento participativo nosso, que é modelo mundial, já que foi esvaziado, né? É isso. Né? É o maior instrumento de planejamento e de gestão que já se criou, é o OP. Então, assim, os centros culturais nossos, Carla, passaram a funcionar com R$5 mil por ano. O que foi feito? Você não acabou para não dar crise, mas em compensação você esvaziou. Agora, Roberto, tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Você disse que fez uma reavaliação em 2010, não é isso? Agora, quando se faz uma aliança em 2008,
O que havia diferente que fizeram vocês acreditar que esse projeto seria um projeto bem sucedido, que levaram vocês a fazer aliança? Vocês não conheciam a proposta do PSB e do PSDB dentro da aliança? Claro, vocês conheciam. Mas, cara, nós fizemos um programa. Nós fizemos um programa apresentando para a cidade. O Márcio Lacerda dizia que aquele programa é como se fosse Bíblia. Nós fizemos... Foi ele que mudou o programa? Sim. Então, o que foi feito? A situação dos moradores de rua é uma tragédia em Belo Horizonte. Morreram 54 moradores de rua nos últimos 3 anos. A política da prefeitura é jogar água mendigo de madrugada e não acolher as pessoas. E não fazer um trabalho, né, de dar chance das pessoas retornarem à vida. Agora, Roberto, nós fechamos um centro de referência de moradores de rua e olha como é que está a situação na cidade. Isso é a questão de moradia. Né? Nós tínhamos uma secretaria de habitação, a única cidade no Brasil, e que tinha um orçamento participativo da habitação, que fez 6 mil casas, todas com recurso da prefeitura. Né? Nós tivemos o Minha Casa Minha Vida, 1 e 2, e Belo Horizonte não fez uma casa do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, não fez uma casa para pobre. E fez um projeto acabando com a secretaria. Se olha a contramão, quando o Brasil desperta, nós ficamos 20 anos sem o governo federal cuidar de habitação popular. Aí, de repente, você tem um programa robusto. A segunda fase, o governo federal dá dinheiro para desapropriar o terreno e para fazer a casa. E nós não fizemos nenhuma. Roberto, você fala em legado do PT. Mas a Carla lembrou bem, em 2008 nós tivemos um cenário em que houve uma intervenção da Nacional para o apoio da chapa, com a presença dos tucanos na chapa. Você estava nessa ala, né, que defendeu isso contra uma outra ala representada pelo ex-ministro Patrus Ananias, que não queria, que não defendia essa aliança. Em 4 anos, a situação se inverte. O que te garante que não haverá uma nova intervenção da executiva municipal? E eu emendo com a pergunta do Ari Vieira. Ele pergunta assim, se você, depois dessa luta toda, for jogado para escanteio pelo PT, em favor do Patrus, né, você ainda ficaria no PT? Ari, eu sou partidário. Eu primeiro quero voltar, antes de chegar nessa, eu falo o seguinte, todo ser humano erra, só não erra quem não é humano. Eu não tenho compromisso com o erro. Né? Eu errei em 2008, acreditei que nós pudéssemos fazer uma aliança que melhorasse a cidade. O governo do estado prometeu colocar mais de 2 bilhões em Belo Horizonte. Né? Eu vi que não dá para trabalharem juntos, porque em função das visões serem absolutamente antagônicas, né, o Márcio Lacerda tem uma visão de que a cidade é uma empresa, né, a cidade não é empresa, empresa é empresa, é para dar lucro para um grupo, para uma sociedade anônima, para uma pessoa que é dona da empresa. A cidade é feita de gente, de pessoas humanas. Maurício Borges fala que serviço público tem usuário e que é dono, empresa tem cliente. São conceitos absolutamente distintos e diferentes. Então eu errei, mas não fiquei no erro. Eu fiz autocrítica, né, apontei o PT, por exemplo, a feira de artesanato, que se dependesse da prefeitura nós tínhamos acabado com a feira. A prefeitura fez um edital preconceituoso, ilegal, inconstitucional, e os feirantes, eu estive junto com eles e publiquei do PT, contrário. O edital dizia que para ser feirante tinha que ser mendigo, e tinha que ser analfabeto. Quem tivesse escolaridade perdia ponto. Quem tivesse carro ou casa perdia ponto. Um negócio absurdo. Tanto que a justiça deu ganho de causa. E nós nos posicionamos. A questão dos sem casas, né? Nós temos ocupação porque não temos mais política habitacional para pobre. Se tivéssemos o OP funcionando da habitação, com certeza nós não teríamos as ocupações que nós temos hoje. Temos mais de 3 mil famílias ocupando. E a prefeitura, o único ato dela é entrar na justiça para botar a polícia para tirar. E a intervenção da Nacional é possível? Não acredito. Falei com o Rui Falcão agora. Assim como não se acreditava em 2008. Não, 2008 foi diferente. A Nacional não interviu. Ela disse que nós não poderíamos fazer aliança com o PSDB. A situação agora foi muito pior. Porque as pessoas que defenderam aliança com a participação do PSDB. É bom deixar claro isso. Eu defendi candidatura própria, quer dizer, como um dos motivos,
né, que nós não fizéssemos aliança onde tivesse PSDB. E eles defenderam. Todos agora vão dizer que vão esquecer esse passado rapidinho. Ontem mesmo, muitos já esqueceram. Né? Então, assim, infelizmente. Mas, viu, Ari, eu sou partidário, né, importante, eu acho que é a causa, né, nós temos que estar a serviço da causa, por isso que eu falo que a minha candidatura não é pessoal, ela é do partido, ela é em função de um projeto político e de um programa. Né? Mas se a direção nacional cumprir o que o presidente acaba de me dizer, né, na chegada aqui, né, na TV e no Tempo, né, de que nada será feito sem que haja diálogo. E eu falei que eu não aceito imposição, discriminação e nem intervenção. Tem medo de ficar sozinho? Não, eu acho que você não pode ficar. Eles diziam, quando eu criticava a administração, quando eu defendia a candidatura própria, todos falavam que eu estava louco. Porque, infelizmente, né, um partido, quando cresce muito e está no poder, as pessoas, muitas vezes, querem o poder pelo poder. Né? Teve uma matéria do Tempo que disse que era meu cargo, minha vida. Eu não esqueço. Foi do Tempo que escreveu depois de uma convenção do PT. Eu defendi com os companheiros. Né? Eu acho que o partido existe para defender um ideário, para defender uma proposta. Se ele se submete a qualquer coisa em função de cargo, ele deixa de ser. Ele não é partido mais. Então, assim, se ficar longe do povo ou desintonizado com o povo, aí eu me sentiria sozinho. O próprio Rui Falcão, um dia me falou isso, viu, cara? Ele chegou e falou, não, mas você está sozinho. Eu falei, eu acho que não estou não, viu? Eu acho que vocês aqui estão errados. Aqui, Roberto, completando essa questão que a Aline fez sobre a intervenção, há uma decisão da direção nacional de que cidades com mais de 200 mil eleitores, que é o caso de Belo Horizonte, né, onde há segundo turno, que a direção nacional tem o direito de compartilhar, né, a decisão. Então, e hoje toda a mídia, né, em Belo Horizonte mostra que a decisão foi remetida à nacional. O que você espera dessa decisão? E você vai acatar a decisão, independente de qual for ela? Não, é o que eu disse ontem, Carla. Se tiver intervenção, eu não vou para a justiça. A candidatura está registrada. Para retirar a candidatura agora, só com a minha concordância. Então, e primeiro é o seguinte, não foi remetida a nacional. A estadual não tem poderes nenhum para isso. O que houve ontem foi uma usurpação, né? Aliás, eu diria uma encenação de segunda categoria. Anunciaram um resultado de uma reunião que não existia, só para tumultuar, mas não tumultua. Né? Então, assim, a Nacional acompanha, mas o prazo de se fazer convenção era dia 30. A Nacional, se fizer uma intervenção, ela entra com a outra ata, não tem jeito de modificar o que está colocado. Né? A candidatura está em processo, inclusive, de aprovação, junto no TRE. Né? Então, assim, isso, na realidade... Essa ata já chegou ao TRE, já foi encaminhada ao TRE? Ela está no site do TRE. Ela chegou ontem, o TRE já catou e já está, inclusive, em tramitação. Entendi. Então, agora só por acordo? Sim, só por acordo. Isso significa que qualquer decisão que a Nacional tomar tem que ter a sua concordância? Sim. E o próprio Patrus, né, e de forma que eu tinha certeza que o comportamento dele seria aquele, ele deixou claro, né, para todos que ele não aceitaria nenhuma medida que eu não estivesse de acordo. E que ele não aceitaria também que fosse, quer dizer, se a Nacional, imagina a Nacional indicar o Patrus, né, o Patrus vira um candidato biônico. Né, isso Patrus não é homem de aceitar isso. Né, ele é uma pessoa de história, né, de compromisso, né, e eu não acredito nisso em hipótese alguma. Na realidade, eu costumo brincar que o ditado popular diz que onde tem fumaça tem fogo. Às vezes eles criam fumaça sem fogo. Aí elas se esvaem no ar, né? E com pouco tempo você vê que é nada. É que nem nuvem que passa. Roberto, tem uma pergunta aqui do José Coelho. Ele pergunta, ele diz que você representa a luta do Davi versus o Golias. E nesse papel de trincheira, gostaria de saber como vai encarar o fogo amigo, Pimentel e seus Fernandos. Na realidade, eu tenho dito que quem é petista respeita as decisões do partido. O Pimentel sempre me disse que ele é partidário. Então eu tenho certeza que todos os petistas estarão na campanha.
realmente ele tem razão, né? E ainda mais, hoje eu falei com o Rui Falcão, né? Eles tiraram tudo na prefeitura, viu, cara? Né? E até o telefone eu fiz questão de devolver já tem uns 3 meses, que eu não uso o telefone da prefeitura, né? Então, mas assim, eu acho que o importante, né, eu acho que não existe política, não existe luta, né, se nós não estivermos sintonizados com a vontade popular. Né? Ontem me perguntaram, mas vocês vão fazer campanha sem recursos? Eu acho que essa campanha vai ter uma militância na rua como há muito essa cidade não vê. Né? O que eu recebi de domingo para cá, de mensagem, de apoio, na internet, nas mídias sociais, é um negócio assim espantoso. Né? Eu acho que a cidade acordou, né? Acordou de um pesadelo, eu espero, viu? Se o Lula te pedir para retirar a candidatura em nome da unidade e em favor do Patrus, você topa? Eu sou o homem da unidade do PT. Ô Carla, a vida inteira no PT, eu sempre abri mão. Né? Em 88, eu fui eleito o vereador mais votado de Belo Horizonte. Em 90 eu fui eleito deputado. Aí o PT foi fazer uma pesquisa, né? Eu pedi que não colocasse meu nome, porque eu achava que o melhor nome era o Patrus, que ele tinha sido candidato a senador, tinha tido uma ótima performance. Muitos tentaram que eu disputasse as prévias com o Patrus. Né? E, aliás, 2 candidatos falaram, se você for disputar, nós retiramos e te apoiamos. E ganhamos do Patrus. Falei, não, o melhor posicionado é ele, portanto eu vou apoiá-lo. Então, assim, eu sempre fui, né, e sempre defendi na prática a unidade do partido. Quando perdi, quando ganhei, eu cumpri as decisões partidárias. Eu defendi o Maris Guia em 85, que disputou com o Virgílio, né? Eu fui Maris Guia. Virgílio ganhou, na segunda-feira eu estava na campanha do Virgílio. Então, assim, ontem o Rui falou, não, mas a unidade, eu falei, não, a unidade do PT é a base do partido, é a militância do partido. Né? Então, eu tentei falar com o Lula para contar o que acontecia em Belo Horizonte, né? E o Lula não pôde me atender. Né? E eu sempre disse, a hora que ele quiser falar comigo, eu estou à disposição. Né? O importante para mim é que a gente, né, Belo Horizonte, retorne uma cidade do diálogo, da alegria. Né? Você olha que a cidade não pode ser governada sem o diálogo. E aí não é cidade, não é administração. Agora, e você está indo, perdão, Aline, só completando, e você está indo para São Paulo amanhã? O Rui me convidou, irei conversar com ele. E está marcado encontro com o Lula também, não? Não. Ontem eu conversei com o Gilberto Carvalho umas 6 ou 7 vezes, ele ligando para mim em nome da presidenta Dilma. Né? Eu falei, Gilberto, né, eu nunca me recusei ao diálogo em hipótese alguma, muito pelo contrário. Né? Aí agora todos na Nacional ligam para dizer que eu estava certo e tudo. Não, mas é bom. Eu acho que a vida, quem não tiver... eu aprendi com o nosso grande Zé Alencar. Logo que a gente ganhou, eu estive lá, eu fui meu filho. Como diz Cervantes, nós podemos ter todas as qualidades. Se a gente não tiver humildade, a gente não tem nenhuma. Né? E eu acho que humildade não é servilismo. Né? Agora, eu tenho humildade de fazer autocrítica, que infelizmente na esquerda, não é no PT, não, a esquerda tem uma dificuldade danada de fazer autocrítica. Eu acho que quem não reconhece erro, né, não cresce e não avança. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente, né, formar uma grande aliança com compromissos claros para a cidade, né, para que Belo Horizonte possa, segundo um grande amigo meu, né, que ele me disse há um ano atrás, ele virou e falou, Roberto, nós precisamos de 3 coisas em Belo Horizonte o ano que vem. Primeiro, certeza de que o que foi mantido terá continuidade. Garantia de que o que foi perdido será resgatado. E inovação diante dos novos desafios. Eu acho que é isso que nós precisamos. Ô Roberto, o PT hoje tem a vice-prefeitura, tem 9 secretarias, tem 900 cargos comissionados, tem 6 vereadores, é praticamente uma bancada de oposição na Câmara e tem o líder de governo na Câmara. O Ângelo Arnaldo pergunta, você não teme que com a candidatura própria o PT esteja entregando a PBH aos tucanos após mais de 16 anos, já que Lacerda é muito bem avaliado como prefeito? O Ângelo, entregar nós entregamos em 2008. Agora nós queremos retomar. Nós ficamos com os cargos, mas não ficamos com a política. Né? A decisão política, o orçamento e a execução orçamentária pega todos os orçamentos da cultura. Eles foram gradativamente sendo rebaixados e não executados. O orçamento participativo do ano passado tinha em torno de 95 milhões.
foram executados só 37 milhões. Né? Então, assim, ou seja, isso é que é a essência do PT. O PT está na prefeitura em função dos programas sociais que foram esvaziados. Nós não tivemos um acréscimo de verbas, os problemas sociais aumentaram e as verbas diminuíram. É possível ganhar? Acredito que sim. Eu acho que nós fizemos uma pesquisa em novembro e 88% da população de Belo Horizonte queria uma candidatura do PT. Quando Pimentel entregou a prefeitura, 92% da população queria que continuasse o jeito petista de governar, os projetos que nós implantamos junto com outros partidos, PCdoB e outros. A mesma população que está aprovando o jeito Lacerda de governar. Bem, a aprovação tem muito tempo que não sai pesquisa. E quando a gente analisa as pesquisas do tempo e pega por segmentos, saúde, educação, a gente vê que a aprovação da administração é um sentimento nacional de que você não tem desemprego. Confunde-se muito o sentimento nacional com a realidade local. Então, por exemplo, a saúde vai muito mal, a educação, a mobilidade é um problema em Belo Horizonte. Então, assim, só nas eleições que as coisas aparecem. E nós tivemos uma cortina de fumaça que nós tínhamos PT, nós não tínhamos oposição. O PT não fez oposição. Eu fiz críticas à administração, construtivas, dentro do partido. Né? E apesar de algumas medidas absolutamente, né? Por exemplo, esse episódio é interessante, cara, quando o secretário Valadão foi à minha sala dizer que o Márcio Lacerda ia demitir 17 funcionários do meu gabinete, ele foi claro. Eu falei, não, Roberto, você sabe essa divergência política? Eu falei, alto lá. Divergência política da democracia. Eu quero que vocês digam uma vez sequer que eu fui à imprensa, enquanto vice-prefeito, criticar a administração. Por exemplo, nós fomos contra, né, e o que nós fizemos dentro do PT, nós colocamos as críticas e para que a prefeitura modificasse. E fizemos lealmente as críticas políticas. Aí ele disse o seguinte, não, só funciona onde está o PT. Ele falou isso. Veja, e citou onde estava o PSDB, que eu não vou citar aqui por questão ética. Então, eu falei, então é muito simples, o Márcio Lacerda larga o PSDB e fica com o PT, que não vai ter problema entre nós. Agora, eu não aceito chantagem. Demitir funcionários é uma perseguição. E para que era aquele ato? Era para dizer aos petistas que se defendesse candidatura própria, todos seriam demitidos. Eu não faço política desse jeito. Eu acho que isso é usar a máquina pública, isso é autoritarismo, isso é de pessoas que não sabem ser democratas. O Márcio Lacerda deu uma entrevista no Tempo e disse que eu era candidato desde o primeiro dia de governo. Isso é tentar reduzir a crítica política a uma crítica social. Todas as críticas que eu faço são políticas e são de jeito de administrar. Não faço crítica pessoal. Nosso tempo está acabando. Você tem mais uma pergunta, Carla? Eu só queria agradecer, né, a presença do Roberto e nosso dever, né, cumprir a democracia. A gente quer dizer também que o espaço está aberto para o candidato Márcio Lacerda, né, ou para qualquer esclarecimento que a prefeitura queira fazer diante das críticas aqui colocadas. Convite não falta. Basta ele querer que o espaço está aberto. E, Roberto, muito obrigada pela presença, a gente agradece muito. E os internautas vão continuar, né, mandando os questionamentos, a gente pode encaminhar para você, né, e podemos deixar também no nosso site. Combinado. Uma última pergunta com resposta direta. Você quer ser prefeito de Belo Horizonte? Quero. Muito bem. Muito obrigada. A gente termina por aqui. Vocês podem continuar mandando as perguntas que serão encaminhadas para o vice-prefeito Roberto Carvalho.